Oi pessoal, nós somos alunos do curso de Pedagogia e hoje recebemos aqui a Letícia, nossa convidada de hoje, que vai abordar sobre o assunto do autismo. A Letícia ela é graduada em Normal Superior no IMEPAC, especialista em Educação Infantil, com abordagem no Reggio Emília pela Faculdade Uniessa, em Uberlândia, atualmente cursando o 6º período de Psicologia. Há 5 anos ela atua como sócia proprietária da Escola Educação Infantil do Quintal da Infância e ela nos contará um pouco sobre sua experiência com as crianças com autismo. Letícia, muito obrigada por sua presença aqui. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês, né? Eu que já estive desse lado, sei o tanto que é importante essa experiência que vocês estão tendo. E para mim é um prazer enorme poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com vocês. Letícia, conta um pouco para nós quais conhecimentos você julga ser essencial para um educador ter antes de receber essas crianças com autismo dentro da sala de aula. Então, eu acredito que o mais importante é o profissional entender sobre o desenvolvimento infantil. Então, quando ele respeita cada fase do desenvolvimento, ele sabe o que ele pode esperar da criança em cada fase, em cada faixa etária. E assim, entendendo um pouco das especificidades do autismo, relacionar com o seu trabalho. E aí, outra coisa que é extremamente importante é o profissional conhecer sobre a inclusão. Né? Porque hoje a gente vê muitas escolas com crianças especiais e eu falo assim, as crianças todas têm direitos especiais, cada um na sua particularidade. Né? Independente se é uma criança autista, se é uma criança com alguma não fala ou que tem algum atraso, independente do que seja, todas têm direitos especiais. E aí o que depende é o olhar do professor. É isso que faz a diferença. E o que não pode faltar, eu falo que é uma coisa que não é que a gente adquire, né? Na nossa profissão, é uma coisa que a gente adquire com a vida, é afeto, é amor, com certeza. Porque isso está acima de qualquer coisa. Com certeza. Verdade. Esse olhar com amor faz toda a diferença. Letícia, levando em consideração a sua bagagem como educadora, passando por instituições diferentes e agora atuando na sua própria instituição de ensino, o Quintal da Infância, o que a escola deve oferecer para uma criança autista? O que a sua escola oferece? Eu diria que não é só para criança. Eu falo que a gente primeiro acolhe a família. Porque antes de chegar a criança, chega uma família. Sim. Insegura, preocupada, carregando rótulos, às vezes preconceitos. E a gente precisa de acolher esses pais. Com certeza. E aí depois a gente tem essa criança. E aí cada um chega de um jeito, né? Tem alguns que já chegam querendo explorar tudo, tem outras que têm dificuldade mais com contato, umas com toque, outras com contato visual. E a gente precisa de ir conhecendo a dificuldade dessa criança. Mas eu volto a dizer que isso é feito independente se é uma criança autista ou não. Porque essas diferenças todos nós carregamos, né? Cada um tem uma particularidade. É único, né? É um ser único. Então a gente tem esse cuidado com todos. Mas a família, em principal, geralmente é uma família insegura, que tem medo, que vem assim carregando estereótipos em questões de ética, moral, né? E a gente tenta ir desmistificando tudo isso que está por detrás do autismo. Claro que a gente precisa de ter um conhecimento sobre, mas
o acolhimento não pode faltar na escola. Porque quando a gente acolhe, quando a gente escuta essa criança, a gente entende o que ela precisa. E aí, dentro do que ela precisa, é o que a gente vai oferecer. Então, a criança ali não tá com atraso na fala, a gente vai tentar estimular ela ao máximo para melhorar isso. E como? Através de roda, contação de história, conversando com elas, proporcionando que ela esteja muito se socializando com as outras crianças, porque ela só vai desenvolver essa fala estando em contato com outras crianças, né? É claro que a gente precisa de uma parceria, de uma rede de apoio, com uma fono, né? Dependendo da criança, precisa da fono. Dependendo, a gente precisa de ter parceria com psicólogo, com neuro, mas junto tudo, né? Eu acredito que é na escola que se dá essa socialização. Não tem um método pronto, né? Você vai conhecer aquela criança e vai ver o que ela precisa. Sim, lá na escola temos algumas crianças com autismo e cada um diferente Cada do um outro. diferente. Inclusive, Então, até a próxima pergunta fala um pouquinho dessa questão da metodologia, igual ela falou. Não tem não é igual uma receita de bolo pronta. Mas a gente sabe que tem vários métodos, né, que a gente pode utilizar. E aí a próxima pergunta seria isso. Na sua opinião, qual a metodologia de ensino cumpre o papel de tornar a aprendizagem prazerosa para essa criança e de fácil acesso que proporcione também a inclusão desse aluno? eu sou suspeita para falar, né? Porque é claro que eu sou apaixonada pela metodologia do Quintal. A gente trabalha com a abordagem de Reggio Emília e a gente tira o que tem de melhor de vários educadores teóricos, Piaget, Vygotsky, Montessori, Emília Ferreiro, e a gente vai entrelaçando tudo e ali junto a gente faz o Quintal. A gente tem um olhar de muito estudo para Vygotsky. Ele fala muito sobre essa relação com o outro, valoriza bastante isso. E aí eu acredito que a criança autista, às vezes, eu nem sei se é que ela tem dificuldade, né? Não posso dizer que é por ela ser autista que ela vai ter essa dificuldade, porque também a gente tem crianças que não são autistas que têm dificuldade de se socializar. Mas essa metodologia, ela proporciona muito isso, essa socialização, né? E aí a gente tem o Brincar Livre, que é muito rico, esse contato com a natureza, o contato com animais, as crianças têm um contato assim muito direto mesmo, e até para os estímulos sensoriais, que talvez algumas crianças que tenham autismo tenham essa dificuldade também com a questão sensorial. E aí, estar ali em contato, pisando descalço na grama, na areia, na terra, brincando com água gelada, água morna, texturas diferentes. Isso para essas crianças Dá muito resultado. Enriquecedor. Letícia, é possível proporcionar atividades que desenvolvam as crianças de forma plena e igualitária, independente da sua dificuldade em relação ao autismo, visto que muitas escolas têm sido cobrada, né, feito essa relação pelo papel do professor? Então, primeiro que eu vou dizer assim, com a minha experiência, né, eu não acredito que a escola está ali para deixar ninguém igual. Uma criança igual à outra. A gente não espera que as crianças sejam iguais. É claro que, como eu falei lá na primeira pergunta, a gente precisa de entender as fases do desenvolvimento. Quando você tem esse conhecimento, você tem uma margem de entender de onde até onde essa criança com aquela idade ela pode chegar. Mas que também a gente percebe que é uma constante evolução.
Porque eu lembro, eu vou contar um pouco assim, lá de quando eu comecei a trabalhar, na escola que eu estava, as crianças só podiam ter contato com a tesoura aos 4 anos. E aí eu tinha vontade de oferecer tesoura, trabalhar igual eu trabalho hoje, né? A gente oferece a tesoura com massinha, com a turma de bebês a gente oferece a tesoura sem corte. E aí depois a gente já passa para a tesoura com corte, com a massinha, para depois chegar no papel. E sempre pontuando, combinados daquele objeto. E aí, hoje a gente vê que as crianças de 2 anos já chegam na escola, às vezes com muita facilidade de pegar a tesoura. E por que não poder oferecer isso com essa idade? Mas, ao mesmo tempo, o que me preocupa é a gente oferecer um material que tem risco, né? Porque pode cortar o cabelo, pode se cortar o uniforme, isso acontece. Mas depende do olhar atento do professor. Então, é igual diferentes materiais, né? A gente lá produz propostas com farinha de trigo. E a gente sabe que a farinha de trigo, ela tem riscos, né? A criança pode inalar, porque ela levanta um pozinho. Mas quando a gente faz uma atividade com um pequeno grupo e com um olhar muito supervisionado, a gente tem segurança em usar esses materiais. Hoje, por exemplo, as nossas crianças estavam usando faca, né, tia Laura? E eles já adquiriram esse hábito, porque não é uma coisa que eles começam a usar a faca da noite pro dia. É preparado. É preparado. Então, desde o começo do ano, a gente fazia bastante culinária, onde eles mesmos iam cortando os próprios alimentos. Então, a gente começou com a faquinha sem corte, agora a gente já usa uma faca com corte, sem ponta. Então, é um processo de evolução. E aí, como que eu vou enxergar essa turma igual? Não tem como. Não tem, porque cada um vai evoluir num tempo. De um jeito. Mas eu tenho uma expectativa para essa faixa etária. E aí, essa expectativa vai além dessa criança ser autista ou não. Sim, com certeza. Então, o nosso foco da educação infantil, e hoje a nossa base curricular, ela é clara em dizer que a gente deve proporcionar para a criança essa socialização, esse contato com a natureza, ter a nossa criança como protagonista, entender que ela produz e ela já chega na escola com uma cultura, né? Então, quando a gente tem esse olhar, é impossível enxergá-los de forma igualitária. Sim. Porque cada um já chega de um jeito e eu vou desenvolver naquela criança o que ela tem de potencial. Sim. Então, cada um ali tem facilidade para uma coisa. E é isso que a gente vai explorar nessas crianças. Até a próxima pergunta também entra um pouquinho nesse assunto, né? Eu iria perguntar se você faz um plano de aula diferenciado para essas crianças. Mas aí, como você já respondeu, cada criança é de um jeito, você tem que entender aquela criança para poder ali estar trabalhando com ela de uma forma. Então, não tem um plano de aula pronto. Separado, não. Separado, não. Eles participam de todas as propostas junto com todas as crianças. Então, no caso da minha turma, a gente tem uma criança autista e ele vai acompanhado de uma AT. Ela fica com ele durante a tarde. Mas ele participa de tudo com todas as crianças por igual, né? Isso é então, inclusão, né? Isso é inclusão. O trabalho dela, ela vem aprimorando cada dia mais, né? Porque ela não entendia da nossa metodologia. Então, ela precisou se adaptar, mas o que eu falei para ela que é extremamente necessário é que ela proporcione autonomia para ele. Então, hoje ele consegue fazer uma atividade com vela acesa, né, em fogo, sem se queimar. Nossa, é muito gratificante. Hoje ele consegue ter o contato com os animais sem machucar os animais. Né? Então, quando ele chegou lá no quintal, ele ia pegar o coelho, ele pegava e apertava, e a gente tinha que ir lá controlar a situação. Hoje não precisa mais.
Ele já chega perto do coelho, ele abraça, ele passa a mãozinha, ele quer cheirar, e de uma forma muito respeitosa. Sim. Aí, antes ele tinha muito medo da tartaruga, hoje ele já chega, passa a mãozinha Já na superou o tartaruga, medo. já superou o medo. Ele entende que os animais, assim como ele, faz parte daquele lugar. Ah, muito lindo. Bom, a próxima pergunta também seria, pela sua experiência, qual atividade chama mais atenção das crianças, que eles mais gostam de fazer? É difícil responder porque eu tenho uma criança lá que ele tem dificuldade no foco. Então, a atividade que chama mais a atenção dele é diferente da atividade de uma criança que tem autismo e tem sensibilidade com toque, por exemplo. Então, cada um vai despertar o interesse por uma coisa. Então, a gente tem crianças com autismo lá que tem seletividade alimentar. Então, para essa criança, uma atividade de culinária não é prazerosa. Por exemplo, uma pintura que tenha beterraba, por exemplo, essa criança não é intolerante, por exemplo, não daria certo. Aí, a pintura com a beterraba, a gente não explora tanto a experimentação. Assim, comer a tinta que a gente prepara para fazer a beterraba. Sim. A gente explora mais a questão sensorial, de manipular. Aí a gente prepara com os alimentos naturais para, se caso essa criança colocar na boca, não prejudicar. Mas o foco, a intenção, o objetivo dessa pintura geralmente é mais a experimentação com as mãos, né? E aí, se a criança quiser experimentar, ela experimenta. Mas, por exemplo, a criança que tem dificuldade no foco, a gente tem uma lá assim, ela já não interessa muito pelos jogos. Jogo da memória. Aí a mãe dele até fala assim: tia, quando você perceber que ele tá fugindo do foco, fala pra ele: ó, fulaninho, foco. Sabe, é uma dificuldade que ele tem, a gente precisa de trabalhar, mas não é interessante para ele. E aí as crianças que têm sensibilidade com o toque também, às vezes não querem andar descalço, né? Não querem pisar na grama, não querem ir na areia. Esse meu aluno, ele não pisava na areia, por bastante tempo ele ficou sem pisar na areia. Hoje ele joga areia pra cima e ele quer entrar dentro da areia. Foi devagar o processo, indo porque aos aí poucos. a gente começou aos poucos. Na verdade, ele mesmo foi conduzindo o nosso jeito de levar ele pra areia. Porque aí primeiro ele se permitiu a ir com o sapato. Né? Aí ele ficou andando bastante tempo de sapato na areia. Depois ele se permitiu sentar, mas ainda de sapato. Então aí ele foi com a mãozinha. Aí quando eu percebi que ele já estava bem entrosado com aquele material, eu falei, então agora vamos tentar tirar o sapato. Só que depois eu descobri também que ele não gostava de tirar o sapato. E aí nem era tanto pela areia, era por não querer ficar sem o sapato. E aí a gente começou a tirar o sapatinho dele aos poucos. E aí tinha que deixar o sapato do lado da caixa de areia. Ele tinha que ver. Então aí ele brincava um pouco e já corria para pôr o sapato. Hoje, ele nem lembra de que tem o sapato para colocar. Foi evoluindo aos poucos, né? Sim, a evolução é linda. É muito gratificante acompanhar o processo dele. Não tem como dar receita pronta. Acho que o importante é o olhar do professor com aquilo que chama a atenção dele, trabalhar com o que ele gosta. Não tem uma receita. É um olhar diferente também. É um olhar das crianças, diferenciado né? do professor. E aí essa criança, ele faz, esse que é da minha turma, né? Ele faz terapias fora lá da escola. Então, a escola entra com um objetivo maior da socialização. Então, quando a gente ia preparar atividades, alguma proposta, ele já
como ele já passou de manhã pela clínica, ele fazia muita atividade na clínica. Então, eu não tinha tanta exigência com ele no começo do ano em relação às propostas, porque ele ainda tinha dificuldade de sentar, de permanecer no grupo, e aí então foi muito de leve. Então, as primeiras atividades ele quase não participou. Aí o nosso objetivo maior era trabalhar mesmo a parte social. Depois que ele estava já bem interagido com o grupo, a gente começou a trabalhar a questão dele sentar, dele ficar mais presente nas atividades, dele participar mais da roda. Hoje ele consegue fazer a roda o tempo todo, ele consegue participar da atividade o tempo todo, ele consegue ficar sentado na cadeira para tomar o lanche. Então vai evoluindo, mas a gente precisa de dar tempo para essa criança. Esse foi no começo do ano. Sim. É um processo. É um processo. Leva tempo, exige o olhar. O mais importante é o professor ter calma, né? E entender, respeitar esse tempo da criança. Mas não só dele, que é autista, né? Sim. De todos, né? Sim. E para complementar, porque você já falou assim um pouco sobre essa pergunta que eu vou te fazer, como que é a convivência das crianças com autismo dentro da comunidade escolar, convivência dela com as outras crianças também, com o professor? Não tem muita diferença. Elas se relacionam muito bem, por igual. E vocês, assim, vocês conscientizam, vocês falam para as outras crianças sobre aquela criança não gosta disso, essa criança ela gosta mais disso, para elas terem um carinho, um olhar diferenciado. Mas a gente faz isso sempre, mas não só com a criança autista. Né? A gente faz isso com todas as crianças. Sim. Então, eu falo que são os valores acima. Né? Então, quando a gente se relaciona com outras pessoas, com outras crianças, a gente precisa entender que o outro é diferente de mim. Né? E aí tem aquela amiga que quer brincar sempre de uma brincadeira que talvez eu não quero brincar. E aí eu não quero brincar, ela precisa respeitar que eu não quero brincar dessa brincadeira. E aí a gente não fica reforçando que a criança autista precisa dessa atenção especial, mas que todas as crianças têm essa atenção especial. Vocês ensinam o respeito a todos. Sim. Anteriormente você falou um pouquinho sobre a família, né? E a escola. Então essa última pergunta é mais voltada nesse sentido. Mas assim, eu queria que você dissesse de forma ampla, porque você já passou por outras escolas, né? Hoje tem o prazer de ter, né, lá mais próxima à sua. Mas com toda a sua experiência, como que é essa relação entre a família e a escola? O que pode ser feito para melhorar essa relação, essa parceria que lá no início você estava falando, ela realmente acontece na prática? Como que está essa parceria entre a família e a escola? Vai depender muito da família. Lá no quintal a gente preza pelas famílias dentro da escola o tempo todo. Certo. Então a família ela é bem-vinda a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Tem algumas famílias que são mais abertas e tem outras que não. E às vezes a família da criança que tem o autismo, ela demora para aceitar. Então a gente precisa de respeitar o tempo dessa família. Muitas das vezes elas descobrem que a criança é autista pela escola, né? Então, só que a gente tem um cuidado muito especial. A gente não pode chegar para os pais e falarem, olha, a sua criança tem características de uma criança autista. Né? Então a gente fala assim, olha, ele está com um pequeno atraso na fala, que tal você procurar uma fono, eu vou te indicar. E aí ele procura a fono. Aí geralmente a fono já percebe e fala assim para essa família, olha, eu vou te encaminhar para uma neuro. E aí vai indo em doses homeopáticas. Até encontrar. Até entender o quadro total. Isso.
E aí, geralmente, igual aconteceu com essa criança, a família não traz o laudo pra gente de imediato. Eles esperam, seguram, às vezes eles querem procurar a opinião de outros profissionais. E a gente precisa de dar esse tempo para a família. A partir do momento que a família aceita, aí essa troca é muito válida. Né? Vocês começam a trabalhar em conjunto. E eles começam a perceber coisas que talvez não eram importantes. Porque às vezes eles estão pensando lá na alfabetização. Tia, quando vai começar a ler? Quando vai começar a escrever? A cobrança, né? Fala muito. Peraí, vamos passo a passo? Parece que se faz tão necessária essa fase, sendo que todas são essenciais, importantes para a criança. A gente não pode pular. É o tempo, né? Essa construção da autonomia. Eu falo para eles, a gente consolidar essa questão da socialização é a parte mais importante para começar. Né? A partir do momento que ele consegue chegar na escola, sair daquela bolha que é a família, né? As crianças chegam lá pra gente com 1 ano de idade. Ele tá deixando aquele núcleo que é a segurança, é o afeto deles, é o aconchego, e aí tá indo para uma escola, ele vai encontrar a primeira professora, vai estabelecer um vínculo com essa professora. Às vezes a criança fica muito tempo no colo da professora, até ela se permitir a descer. Aí ela desce, aí ela faz uma amizade com um, depois ela faz amizade com outro, às vezes o melhor amigo faltou naquele dia e ela já vai conhecer outras crianças. E aí essa socialização vai acontecendo naturalmente, mas é tempo. Porque eu falo muito para as meninas, não adianta a gente pular as etapas. A criança, às vezes ela vai chegar e ela vai querer colo 1 semana. Tem criança que quer colo 1 mês. E aí a gente fica com aquela pressa dele descer do colo, dele fazer atividades, dele participar. Os pais querem ver o registro dessa criança. Ai, não aparece nenhuma foto. Ai, não tem nenhuma atividade no papel, não tem nenhuma pintura. Ah, não apareceu na filmagem. Tá, mas o que ele está precisando agora nesse momento? É do colo. E é isso pra gente é muito importante. Eu falo para as professoras, o colo, o sono, o cuidado com a higiene, ele às vezes é visto como conteúdo na educação infantil. A gente não pode ultrapassar, né? Porque não adianta aquela criança fazer todas as atividades e ser uma criança insegura, ou ela ter medo de estar ali. Né? O pai não vê que aquilo acelerar na o frente processo. afeta muito. Então, às vezes chega um pai e fala assim, nossa, ele já conhece todas as letras do alfabeto. Pra eles parece que é muito importante esse negócio. Já sabe as cores, É o essencial. já sabe contar. E tá, mas aí chegou lá na escola. Aí tá inseguro, porque é um ambiente novo, é um lugar novo. Então, primeira coisa é estabelecer vínculo com o adulto. Né? Quem é? Só que às vezes o pai também acha ruim de precisar desse recurso que é a escola. O pai chega muito amarrado. Não quero precisar disso, mas agora não tem jeito, eu vou precisar. Então, às vezes o pai fica tentando por várias vezes que a criança não fique bem. Não tem aquele Ele carinho fica com assim, outra tia, pessoa, né? ela vai chorar. Tia, eu vou ficar aqui de fora. Meu Deus. Às vezes, Fica agarrado. às vezes os pais têm mais insegurança e eu falo pra eles, gente, se vocês não demonstrarem segurança pra essa criança, né, eles não Eles vão têm que se passar essa sentir seguros, segurança, não. né? E aí isso é tanto para as crianças autistas como para todas. Todos, né? Sim. Eu sou a última mesmo. É isso, aí depois eu só encerro. Ai, gente, eu tava assim, ó, um papo tão bom, perdi. Pode ir, né? Letícia, a gente agradece pela sua presença, por todos os conhecimentos que você passou pra gente. Eu tenho certeza que foi muito essencial tudo que você passou, tudo que você falou. Pra nós, como futura pedagoga, vai fazer, assim, muita diferença pra gente, né? Esse bate-papo já fez.
Com certeza. Então a gente quer agradecer por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade. É maravilhoso estar aqui, poder contribuir. Eu me sinto muito à vontade nessa área da pedagogia e se deixar eu fico falando aqui a noite inteira. Seu olho brilhou. Eu amo, gente, é uma paixão mesmo muito grande. Né? E quando eu percebi que eu precisava de ter a minha escola para fazer as coisas que eu acredito, do jeito que Fazer diferença. aí eu quis colocar em prática esse sonho e hoje, graças a Deus, está dando tudo certo. E eu tenho muito orgulho, sabe, de ter aqui na nossa cidade uma escola como a minha. Com certeza. E parabéns também pela sua escola, por você fazer a diferença também aqui na nossa cidade, né? Com Eu deixo um certeza. convite para vocês irem lá conhecer. Ai, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Letícia. Com certeza, muito obrigada, viu? Então, assim nós encerramos nosso bate-papo tão necessário nos dias de hoje. E espero que, assim como nós, vocês também tenham entendido a importância da inclusão. Muito obrigada. Peraí, só um pouco. Deita, encosta, gente. Eu não posso escorar. Não, gente. É que ela tá falando olhando pra câmera. Não.